Falar em público. Falar em público é um desafio enorme, mas nem toda a gente lida com ele da mesma forma, é verdade? Já alguma vez sentiste necessidade de falar em público e sentiste algum tipo de medo, de bloqueio, de ansiedade? O meu nome é Hugo Madeira, eu sou terapeuta da fala e coach de voz e comunicação e é sobre isso que eu te vou falar hoje. O medo de falar em público é muito mais profundo do que o medo de falar em público. O medo de falar em público está associado a dois grandes fatores. Muitas vezes esse medo é reflexo de toda a educação que nós tivemos, todo o desenvolvimento em que somos confrontados constantemente com tens que tirar boas notas, tens que ser bom menino ou boa menina, tens que te portar bem. Todo o julgamento e a avaliação que é feita ao longo de todo o nosso processo de desenvolvimento, muitas vezes nos condiciona em todos estes processos. Nós temos que ser bons. Este medo de não ser bom o suficiente. E também há o fator de o receio de não ser apreciado. De não ser apreciado. É um dos grandes fatores que nos faz muitas vezes focar-nos no bloqueio, no medo, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer. Então, é essencial tu perceberes o que é que está por trás dessa cortina de medo e identificares as razões que no teu desenvolvimento te levaram a ter essas sensações de medo, de pânico em falar em público. Então, é muito importante percebermos que as nossas crenças em relação a nós, as nossas crenças, o que nós achamos em relação a nós, o que nós achamos em relação àquilo que vamos apresentar, àquilo que vamos partilhar, àquilo que sabemos, àquilo que somos capazes, as nossas crenças ou limitam ou possibilitam as nossas ações. As nossas crenças é que condicionam as nossas ações, os nossos resultados e, em última instância, o nosso sucesso. As nossas crenças são a base, muitas vezes, de conseguirmos atingir os nossos objetivos ou de ficarmos bloqueados num pensamento de que não somos capazes, isto não é para mim, eu não nasci para isto. É muito importante trabalharmos as nossas crenças. Muito importante. Outro aspecto é o facto de termos noção que experiências diferentes, obviamente que levam a resultados diferentes. Experiências diferentes vão levar necessariamente a sensações diferentes. É óbvio que se tu nunca fizeste, que se tu nunca falaste em público numa situação mais formal, ou mesmo se não estás exposto a situações informais em que tenhas que o fazer, é óbvio que a tua sensação vai implicar algum tipo de ansiedade, algum tipo de medo, que depois se vais batendo e que tu vais controlando e que tu vais dominando à medida que vais fazendo, à medida que vais ganhando experiência e à medida que vais cada vez mais dominando o processo. Outro conceito muito importante é aquilo que tu acreditas em relação à reação fisiológica que tu sentes. O medo é uma reação fisiológica que muitas vezes é associada pelo nosso cérebro a situações de bloqueio, a situações em que eu me vi condicionado. Mas é engraçado verificares que imagina, por exemplo, que tu gostas muito de andar de montanha-russa e naqueles segundos antes da montanha-russa começar a andar, tu sentes aquela adrenalina, tu sentes aquele nervoso miudinho, mas sabes que vais ter uma experiência boa. Então, se tu ressignificares o conceito de ressignificação, o significado que nós damos àquilo que estamos a sentir, se tu sentires isso como uma preparação para algo que tu vais gostar muito de fazer, tu vais entregar conteúdo, estas pessoas
Vou estar lá para te ouvir. Então ressignifica. Sente aquele nervoso miudinho, aquela ansiedade, como algo necessário. Algo que te vai levar a algo que tu adoras fazer. Algo que te vai levar a uma experiência brutal, top. Eu vou partir isto tudo. Se tu acreditares isto em relação a ti, estás muito, mas muito mais perto de ter sucesso quando fores falar em público.